dos sinais que realizava a favor dos doentes, nesta tradução, mas já é doentes não no sentido clínico, nunca é no sentido clínico que no Evangelho se fala de doença. É sempre no sentido político, porque os Evangelhos, os 4, e o de Lucas em 2 volumes, estão escritos não em chave religiosa, não em chave apenas histórica, estão escritos em chave política. E é em chave política, porque Deus do que gosta é de política praticada, não gosta de religião. De religião só gosta o Deus ídolo, que é um Deus falso, o Deus dos sacerdotes, certamente, mas não o Deus que se nos revela plena e integralmente, tanto quanto é possível aos seres humanos conhecer, se nos revela plena e integralmente em Jesus nas suas práticas económicas. E aqui vai aparecer a narrativa, o relato, um sinal de práticas económicas, práticas políticas, maiúticas, não de caridadezinha, não de máfias, de padrinhos, práticas políticas maiúticas. E é isso que nós não queremos, que nós temos medo, é de um Jesus assim, e por isso corremos logo a transformá-lo num ser divino, acima da gente, sobre a gente, a dominar a gente. Não, tenham paciência. Basta de tanto disparate, basta de tanto desvio, basta de tanta traição a Jesus, ao seu projeto, ao seu nome, basta de tanto crime, porque de crime se trata. Doentes somos todos nós, nesse sentido, porque andamos rodeados de idolatria, de ideologia, que nos quer desviar de nós próprios, da nossa matriz original, que nos é dada e que cada um de nós é único e irrepetível, por pura graça. E então diz que Jesus sobe ao monte e senta-se ali com os discípulos. Senta-se quer dizer que vai ensinar. Portanto, não vai pôr uma mesa, não vai apetrechado de sacos e sacos e sacos de pão e alguns cabazes de peixe para distribuir. Senta-se, portanto, vai ensinar, vai distribuir o pão da palavra, palavra maiútica. Está no texto, só que sempre nos é escondido o sentido profundo, o significado profundo das palavras, dos verbos. Vai, senta-se, e senta-se quer dizer toma a atitude de mestre para ensinar. Se vai ensinar, quer dizer que vai anunciar, vai comunicar, vai partilhar o pão da palavra maiútica, que faz as pessoas crescer de dentro para fora, depois de despertadas por essa palavra. A palavra entra pelo ouvido, mas pelo ouvido do coração, não apenas estes dois que estão na nossa cabeça. Pelo ouvido mais profundo, mais dentro, que se costuma dizer o ouvido cordial, o ouvido do coração. E mexe connosco, faz como que despertar e vir ao de cima a matriz original que está que somos cada um de nós, por pura graça. E depois essa matriz original que tem estado sempre esmagada, oprimida, tiranizada por esta ordem mundial perversa da idolatria, da ideologia dominante, que é feito tudo de mentira.
Então, ela tocada, posta a mexer, revelada, a própria, quando se dá conta disso, certamente que começa a desenvolver-se de dentro para fora, a partir da sua matriz original. É o que vai querer fazer Jesus. É o que sempre tenta, procura fazer Jesus com as suas ações. Também com a ação de palavra, de ensinar, partilhar a palavra. Senta-se, vai ensinar. Não fica à frente de uma padaria para distribuir pão aos pobres. E depois diz: estava a aproximar-se a Páscoa, a festa dos judeus. Esta narrativa, este relato, esta narrativa teológica, a narrativa deste sinal é posta neste contexto da Páscoa dos chefes, dos dirigentes judeus. Não é a Páscoa em que Jesus vai ser crucificado, é outra. Porque, como já lhes disse, neste Evangelho há referência a 3 Páscoas. E só na terceira é que Jesus é assassinado pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes. Estava a aproximar-se a Páscoa dos dirigentes judeus, por isso, dos judeus. A festa dos judeus é dos dirigentes judeus, dos chefes, não do povo. O povo ia lá também, infelizmente. Ia lá, como agora vai aos santuários, para ser roubado, para ser ainda mais oprimido, mais castigado, mais penalizado, mais ameaçado. Ia lá pagar os impostos ao templo. Aquilo era uma grande empresa religiosa. Ia lá oferecer os sacrifícios que tinha de pagar os animais e depois imolá-los ali. Não eles, mas os sacerdotes. Mas eles tinham de os comprar a eles, aos sacerdotes, com dinheiro. E se vinham do estrangeiro, de fora da diáspora, tinham primeiro, também lá no templo, de cambiar a moeda que traziam, porque ela não, como não era a moeda judaica, não podia entrar no templo, profanava o templo. E toda aquela aldrabice roubalheira que lá se fazia não profanava o templo. E tinham de a cambiar. E o templo ganhava pelo câmbio, é claro. Como qualquer banco hoje. Era o banco. O templo era o Banco Nacional da Palestina de então. Estava a aproximar-se a Páscoa, a festa dos dirigentes, onde eles iam ganhar para todo o ano, quase. E Jesus repara na grande multidão que vem ter com ele. E diz a Filipe, é um dos 12, onde é que havemos de comprar pão para esta gente comer? E vejam que a pergunta é tão irónica que o próprio evangelista, ou as comunidades joânicas que escrevem esta narrativa, acrescentam, em jeito de comentário, não fosse alguém interpretar isto muito a sério, levar isto muito a sério, esta pergunta. É uma pergunta irónica. E então acrescenta, para que percebamos que era irónica. Dizia isto para o pôr à prova. Isto é, para testar o grau de humano que já estava em Filipe. Ou ainda o grau de comerciante, de mercado que ainda estava em Filipe. De ideologia dominante que ainda estava em Filipe. Um dos 12. Já perceberam?